Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao Arquivo Obscuro, o podcast onde abrimos arquivos que muitos preferem manter trancados. Aqui, a verdade não tem censura e o silêncio é sempre suspeito. Antes de começarmos, aproveite para seguir o canal e ativar as notificações. Toda semana você vai receber um novo caso. Prepare-se, coloque seus fones de ouvido e mergulhe comigo neste mistério. E vamos abrir mais um Arquivo Obscuro. Episódio de hoje: o caso Evandro, as bruxas de Guaratuba. 6 de abril de 1992. Uma manhã que parecia comum em Guaratuba, litoral do Paraná. Mas naquela cidade pacata, algo sombrio acabava de acontecer. O corpo de um menino de apenas 6 anos, Evandro Ramos Caetano, foi encontrado em um matagal. Mãos decepadas, cabelos arrancados, vísceras ausentes. O estado do corpo era tão perturbador que os investigadores cogitaram um ritual macabro. O Brasil assistia atônito ao nascimento de um dos casos mais obscuros da nossa história criminal. A polícia logo apontou 2 nomes: Celina Abage, ex-primeira-dama da cidade, e sua filha, Beatriz Abage. Acusadas de liderar um ritual satânico para atrair poder político e proteção espiritual, as 2 mulheres foram detidas. O motivo? Confissões gravadas em áudio, mas havia um detalhe sinistro. Os acusados alegaram tortura durante os interrogatórios. Depois que eu era torturada, dizia: "Mas eu não sei o que vocês querem que eu fale." Eles falavam: "Diga que você matou a criança." E eu falei: "Tá." Depoimento de Beatriz Abage, anos depois. A cidade mergulhou no caos. As manchetes falavam em seitas, sacrifícios, bruxaria. Nascia ali a lenda das bruxas de Guaratuba. O desaparecimento. Era 6 de abril de 1992. Guaratuba, uma pequena cidade litorânea do Paraná, vivia uma tarde comum, até que um menino de apenas 6 anos desapareceu. Evandro Ramos Caetano saiu da escola por volta das 10 da manhã. Foi até sua casa, deixou o lanche, a mochila e saiu para buscar um brinquedo na casa de um amigo. Estava a apenas 150 metros de distância. Nunca mais foi visto com vida. A família percebeu que algo estava errado ao voltar para casa e notar que Evandro não estava lá. Um boletim de ocorrência foi registrado, buscas começaram, mas nenhum sinal do garoto. 5 dias depois, lenhadores encontram o corpo de uma criança em estado avançado de decomposição, num matagal isolado. O corpo estava mutilado, sem partes do couro cabeludo, sem as vísceras e com mãos e pés parcialmente removidos. A identificação foi feita por um detalhe quase simbólico: uma pequena mancha nas costas e a chave da casa ainda no bolso da calça. Era Evandro. O início das acusações. A cidade mergulhou no pânico. O caso se tornou manchete nacional. Dizia-se que era um ritual satânico. E rapidamente os olhos se voltaram para uma das famílias mais influentes da região, os Abage. Celina Abage, ex-prefeita de Guaratuba, e sua filha, Beatriz, foram apontadas como mentoras de um suposto sacrifício humano. A acusação partiu de um parente do menino, um ex-policial civil que, por conta própria, começou a fazer sua própria investigação. A Polícia Civil foi retirada do caso e a Polícia Militar assumiu a investigação. Foi nesse ponto que o caso começou a se desviar para o obscuro. Confissões sob tortura. 7 pessoas foram presas, incluindo Beatriz Abage. Todas, sem exceção, confessaram participação no crime. Mas essas confissões foram colhidas de forma ilegal, sob tortura física e psicológica. Alguns foram mantidos por dias em um local conhecido como Casa do Stroessner, onde agentes os espancavam, sufocavam e forçavam a repetir frases.
Era um teatro construído pela força policial para encaixar uma narrativa. Beatriz, com apenas 21 anos na época, confessou o crime depois de dias sendo pressionada. Em seu depoimento, ela própria disse: "Falei o que eles queriam ouvir." O julgamento e a condenação. Em 1998, Beatriz e Celina foram levadas a júri popular. O julgamento durou 34 dias, o mais longo da história do Brasil até então. Foram ouvidas dezenas de testemunhas, exibidos vídeos e áudios gravados pela polícia e relembradas todas as cenas de tortura e coação. A defesa alegou durante todo o tempo que não havia provas materiais que ligassem as acusadas ao crime. Nenhuma testemunha visual, nenhuma evidência física, nenhum laudo técnico. Apenas confissões extraídas com base em medo e dor. Mesmo assim, Beatriz foi condenada. Celina teve seu julgamento anulado por problemas de saúde. O podcast que mudou tudo. Mais de 25 anos depois, em 2018, o caso volta aos holofotes com um novo formato, um podcast investigativo. Com acesso a documentos inéditos, vídeos de fitas antigas, o caso foi desmontado ponto por ponto. Descobriu-se que as confissões não apenas haviam sido forçadas, mas também editadas para caber na narrativa oficial. As gravações mostravam interrogatórios ilegais, prisões arbitrárias e um sistema inteiro que parecia mais interessado em encontrar culpados do que em descobrir a verdade. A audiência foi tão grande que o caso se tornou assunto nacional novamente, agora com uma nova pergunta: e se tudo o que nos contaram estiver errado? Reconhecimento do erro. Em janeiro de 2022, o governo do Paraná pediu desculpas públicas a Beatriz e aos demais acusados ainda vivos. Reconheceu que houve tortura, abuso de autoridade e manipulação das provas. Em novembro de 2023, o Tribunal de Justiça anulou oficialmente todas as condenações. Depois de 3 décadas, a justiça brasileira reconheceu que havia condenado inocentes com base em confissões arrancadas sobre dor. Mas a pergunta que permanece até hoje ecoa no silêncio da cidade: quem matou Evandro? Um ex-policial civil, parente distante da família de Evandro, foi quem primeiro criou a teoria de um sacrifício ritual. Sem autorização legal, ele começou uma investigação paralela e influenciou diretamente a condução da polícia militar e da imprensa na época. Foi ele quem plantou a semente que fez crescer uma narrativa sombria, de seita, de ritual, de sangue. Por anos, sua palavra foi tida como verdade. Mas quando os áudios e os documentos vieram à tona, revelando torturas e confissões forçadas, sua atuação também passou a ser questionada. O ex-policial acabou se afastando da vida pública. Nunca foi julgado por suas ações no caso, nem punido formalmente por suas alegações sem provas. Ainda assim, seu nome carrega o peso de ter iniciado uma acusação que destruiu vidas. Hoje, vive longe dos holofotes, envolto pelo silêncio. O mesmo silêncio que paira sobre tantas perguntas que ainda não tem resposta. E no meio de tudo isso, uma pergunta continua ecoando. Se eles não mataram Evandro, então quem matou? O caso Evandro não é apenas sobre um crime brutal. É sobre pressa, sobre medo, sobre como o desejo por respostas imediatas pode se transformar em injustiça duradoura. É também sobre poder e como ele pode ser usado para moldar uma narrativa, mesmo que ela não se sustente diante dos fatos. Durante anos, a população acreditou em uma história construída a partir da dor, da tortura e do desespero. Pessoas foram apontadas, julgadas e condenadas, sem provas, apenas com palavras forçadas. Enquanto isso, o verdadeiro responsável ou responsáveis desapareceram na escuridão. Evandro tinha 6 anos e até hoje seu assassino nunca foi punido.
Talvez o maior mistério nesse arquivo obscuro seja esse. A verdade continua enterrada e o tempo segue passando. Esse foi mais um episódio do Arquivo Obscuro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por ouvir essa história até o fim. Se esse caso mexeu com você, compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade. E não se esqueça, siga o podcast e nos siga também no Instagram. O link vai estar na descrição. Lá você acompanha atualizações dos episódios e interage com a gente em tempo real. Ah, e se você tem alguma história sobrenatural ou misteriosa, manda pra gente. Pode ser uma experiência sua ou de alguém próximo. Vamos adorar ler aqui no canal. É só mandar no nosso direct lá no Instagram. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E na próxima semana, abriremos juntos mais um caso sombrio, mais um mistério guardado, mais um arquivo obscuro.